Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade à aula de educação física, falando de acessibilidade e esportes adaptados. Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras, de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Uma definição de acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informações e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços, instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. O fato é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a prática regular de exercício, cerca de 30 minutos, 3 ou 4 vezes por semana, contribui para a melhora da qualidade de vida de qualquer pessoa, aumenta a resistência, mantém o peso saudável e previne doenças. Para a pessoa com deficiência, é ainda mais importante por ajudar a evitar o aparecimento de problemas secundários, como obesidade, e controlar distúrbios crônicos já instalados, como hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol, triglicerídeos e cardiopatias. Além disso, o exercício físico ajuda na mobilidade, facilitando uma independência para a pessoa com deficiência, melhorando os movimentos domésticos, deslocamentos sociais e nas atividades de lazer e trabalho, estimulando a autoestima e sua utilidade na sociedade. Então, é muito importante que uma pessoa com deficiência ela pratique atividade física para se sentir melhor, sair de casa, perceber que pode fazer as coisas só. Isso tudo ajuda bastante, não só na parte física, mas sim na emocional. Agora é com você. Pesquise e indique pelo menos 3 benefícios produzidos pelo exercício físico para pessoas com deficiência física. Reveja agora o roteiro de aprendizagem e responda. Na sequência, retorne para continuarmos. São atividadezinha, vocês fazem e encaminham de volta, ok? Esportes paralímpicos. Conheça os esportes que integraram os Jogos Paralímpicos do Rio de 2016. Atletismo, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima, futebol de 5, futebol de 7, goalball, halterofilismo, hipismo, judô, natação, remo, rugby em cadeira de roda, tênis de mesa, tênis em cadeira de roda, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela, voleibol sentado, basquete em cadeira de roda. Basquete em cadeira de roda é o que nós vamos aprofundar um pouco, ok? Vamos lá. Basquete em cadeira de roda. Falar um pouquinho da história. Praticado inicialmente por ex-soldados norte-americanos que haviam saído feridos da Segunda Guerra Mundial, o basquete em cadeira de rodas fez parte de todas as edições já realizadas dos Jogos Paralímpicos. As mulheres passaram a disputar a modalidade em 1968. No Brasil, o basquete em cadeira de rodas também tem forte presença na história do movimento paralímpico, sendo a primeira modalidade praticada aqui a partir de 1958, introduzida por Sérgio Del Grande e Robson Sampaio. Depois de ficar de fora das Paralimpíadas por 16 anos, a seleção brasileira voltou à disputa ao conquistar a vaga para Atenas em 2004. Durante os Jogos Parapan-Americanos de Mar del Plata, apesar da popularidade do Brasil, o Brasil ainda não conquistou medalhas na modalidade nos Jogos Paralímpicos.
Mais história. As cadeiras de rodas utilizadas para homens e mulheres são adaptadas e padronizadas pelas regras da Federação Internacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas, IWBF. O jogador deve quicar, arremessar ou passar a bola cada 2 toques dados na cadeira. As dimensões da quadra e a altura da cesta seguem o padrão do basquetebol olímpico. Então, as regras, algumas das regras foram mudadas, mas a estrutura da quadra, como a altura da cesta, as dimensões da quadra, elas são iguais, ok? Para participar, para praticar o basquetebol de cadeira de roda, existem algumas classificações, tá bom? Os atletas são avaliados conforme o comprometimento físico-motor em uma escala de 1 a 4,5. Quanto maior a deficiência, menor a classe. A soma desses números na equipe de 5 pessoas não pode ultrapassar 12. São disputados 4 quartos de 10 minutos cada. Então, dentro da quadra, 5 atletas disputando contra 5, e no banco de reserva, mais 7. Essa classificação de 1 a 4,5 estabelece que, se você está na classificação 1, você deve ter uma deficiência bem maior do que quem está em 4,5. Então, eles padronizam para ficar um jogo mais igual. Padronização. Para assegurar a competitividade, os atletas precisam usar cadeiras de rodas padronizadas. É obrigatório obedecer até mesmo o diâmetro máximo dos pneus e a altura máxima do assento e do apoio para os pés em relação ao chão. É permitido usar faixas para prender as pernas juntas ou fixar o atleta na cadeira. Todas as normas são conferidas pelos árbitros no início da partida. Então, percebam que há toda uma organização, é um esporte paraolímpico, ou então paralímpico, que utiliza bastante normas e regras para que não haja uma desigualdade. Só que tem algumas coisas que são permitidas, como um assento numa certa altura, para facilitar ou ficar um pouco mais confortável. Algumas coisas para fixar o atleta à cadeira, prender os pés, tudo isso para facilitar no movimento do jogo. Aí está um quadrinho mostrando basicamente o que foi falado aí em cima, tá? Basquete em cadeira de roda, tem algumas regras. Então, mostra as classificações, cada atleta classificado de acordo com o comprometimento físico-motor e a escala a obedecer aos números 1, 2, 3 e 4,5. Então, após 2 impulsões do atleta nas rodas da cadeira, ele deve arremessar, quicar ou passar a bola. Então, é basicamente assim. Você está com a bola na mão, você vai dar uma impulsão para se deslocar, vai dar outra impulsão e quicar a bola. Então, a partir daí, você tem que passar ou arremessar. Todas as cadeiras de rodas são adaptadas e padronizadas com as regras internacionais. Os atletas recebem uma classificação por número de acordo com o grau de dificuldade. Então, basicamente é isso. Vou passar um videozinho para vocês, ok? Basquete sobre cadeira de rodas esteve presente em todos os Jogos Paralímpicos desde sua introdução em 1960. O esporte é parecido com o basquete tradicional. A quadra, a tabela e o aro têm as mesmas dimensões. Cada time é formado por 12 jogadores, com 5 podendo estar na quadra. Os jogadores são classificados por uma nota de 1 a 4,5. Quanto mais alto o número, menor a deficiência. O time não pode exceder 14 pontos somados em momento nenhum. Os jogadores não podem carregar a bola e são obrigados a arremessar ou quicar a bola a cada 2 impulsos que dão na cadeira. Assim como no basquete normal, os lances livres resultantes de falta valem 1 ponto, os arremessos certos dentro da linha de 3 pontos valem 2, os arremessos fora da linha valem 3.
As faltas acontecem quando um jogador entra em contato com o oponente com a sua cadeira de rodas. Cada jogo é constituído de 4 períodos de 10 minutos e caso termine empatado, há uma prorrogação de 5 minutos. Os jogadores usam cadeiras mais leves e fáceis de manobrar. Elas são feitas com uma ou duas pequenas rodas na frente e duas grandes atrás, junto com inclinação para garantir o equilíbrio e estabilidade. Os jogadores são amarrados à cadeira, então qualquer movimento faz com que ela também reaja para conseguir maior agilidade. É um esporte frenético de muita velocidade e requer coordenação e fôlego. E aí, pessoal, então é isso. Tomara que tenha esclarecido um pouco mais sobre o basquetebol em cadeira de roda e nas próximas aulas vamos falar de outros esportes, ok? Fica com Deus, não saiam de casa, valeu!